O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no início do mês no México. A visita ao segundo maior país latino-americano marcou a retomada de agenda internacional do líder petista. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacou que o encontro foi de dois amigos e líderes sociais que lutam em favor do povo. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Celso Amorim, que foi ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil. Boa noite, ministro Celso Amorim. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer falar com vocês aí da TVT. Prazer é todo nosso. Ministro, o senhor esteve acompanhando o ex-presidente Lula nessa viagem recente ao México. Fala pra gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, mais um pouco dessa visita. Olha, foi uma visita muito produtiva, muito importante, interessante. Primeiro porque, como você mesmo destacou, o México é o segundo maior país da América Latina, quer dizer, sendo o primeiro o Brasil, então é o maior depois do Brasil, e governado por um presidente progressista. E houve uma muito boa conversa, muito boa química entre os dois, muito preocupados com os problemas sociais e trocaram impressões sobre a melhor maneira de obter um maior equilíbrio, maior justiça social. Nós ouvimos, o Lula contou das próprias experiências do Brasil e ouviu do presidente López Obrador também a experiência mexicana, como financiar os programas, quais as ênfases que devem ser dadas, as resistências que existem a esses programas, como, digamos, as elites criam problemas para que essas questões sejam levantadas, e falamos um pouco também sobre a integração latino-americana, a importância da cooperação entre o Brasil e o México nesse contexto. O presidente Lula lembrou muito, elogiou muito a condução do México, por exemplo, da CELAC. O Brasil está ausente desse foro, né, desse governo Bolsonaro, um foro que o Brasil, na realidade, foi o pioneiro, em cuja criação o Brasil foi pioneiro, porque o Brasil promoveu a primeira reunião, não era a CELAC, não tinha o nome ainda, mas a primeira reunião dos países latino-americanos e caribenhos, sem nenhum tipo de tutela externa, na Bahia em dezembro de 2008. E depois, em 2010, é que houve a decisão de criar, e isso já ocorreu no México, mas ainda foi no outro governo. Mas nesse período que o Brasil, que vinha, digamos assim, não sei, liderando, um dos líderes desse processo, o Brasil entrou em recesso, né, porque praticamente entrou em recesso do ponto de vista da política internacional, quando ou não faz nada ou faz besteira, então quando não faz nada é até melhor. Mas então nesse período o México tomou as rédeas do processo, coincidiu que ele teve a presidência da CELAC, e ele fez reuniões importantes, cúpula, com presença dos presidentes, obviamente, e também reuniões ministeriais, e lançou programas na área de saúde, muito importante em relação à vacina, por exemplo, troca de intercâmbios e troca de fornecimento, inclusive recíproco de vacinas entre os países. Enfim, então, agora a presidência está com a Argentina. Então, essa. E falaram também um pouco da importância da integração latino-americana, até para que o mundo está vivendo uma crise, eu não preciso dizer isso a vocês. A guerra é óbvio, mas já era um momento de grande dificuldade por causa da pandemia, a mudança climática e as desigualdades no mundo, e é muito importante que a voz latino-americana e caribenha, nunca esquecendo o Caribe, se faça ouvir. E o México é fundamental nesse processo. Então, em resumo, mais ou menos, foi isso que eles conversaram, tiveram uma conversa bastante prolongada, porque ao todo foram 3 horas de conversa, enfim, 1h30 ou pouco mais, em torno do café da manhã de trabalho, e depois o presidente López Obrador levou o Lula e a nós todos para conhecer o palácio onde tem os magníficos, entre outras coisas, magníficos murais do Diego Rivera. Enfim, então essa foi uma reunião muito boa, esse aspecto. Agora, além disso, o presidente Lula foi recebido na Câmara e no Senado, né, o que é também uma distinção especial. E houve contato também direto com o partido, Morena. O Lula, inclusive, se dirigiu ao partido, ao movimento, na realidade, ao movimento, mais bem, ao final de um congresso que o Moreno estava fazendo, e o último ato praticamente do congresso, antes do encerramento, foi justamente a fala do presidente Lula. Então foi uma visita muito ampla, com muitos contatos, muito importante. Lula também, como ele sempre faz,
fez questão de estar com um amigo, que é o Cuauhtémoc Cárdenas, que de alguma forma digamos assim, é o primeiro, foi quem inicialmente criou uma tendência de esquerda dentro da política mexicana mais forte, criando o PRD. Hoje não está no governo, mas até o filho dele está no governo, faz parte da assessoria do López Obrador. Então, foi uma visita muito ampla, muito interessante. Também foram discutidas possibilidades de cooperação tecnológica, cooperação comercial, a necessidade de superar, às vezes, impulsos muito protecionistas de um lado e de outro, para que a gente possa crescer. Essencialmente foi isso. Ministro, durante a visita, como o senhor ressaltou, Lula teve contato, então, direto com congressistas, parlamentares, e teve uma fala bastante contundente, obviamente, de crítica ao atual presidente Jair Bolsonaro. Até porque Lula tem se firmado como candidato às eleições presidenciais desse ano, sabemos bem, indo, inclusive, muito bem nas pesquisas. Eu gostaria de saber qual é essa avaliação dos mexicanos com relação ao presidente Bolsonaro, inclusive do Obrador, do presidente mexicano. Bom, em primeiro lugar, o presidente López Obrador, como é um homem de Estado, ele não vai ficar fazendo críticas diretas a um presidente de um outro país com o qual ele mantém relações. Ele fez questão, aliás, ele, se não me engano, foi na véspera do encontro do Lula com o López Obrador, ele faz um programa todas as manhãs, que ele chama Manhaneira, ele fala durante 2 horas com a imprensa, com a mídia, e acho que foi na véspera, creio que foi na véspera, ele anunciou que ia receber o presidente Lula, disse que era uma visita de amigos, como vocês já ressaltaram, e ele fez questão de dizer que mantém relações respeitosas com o governo do Brasil, que é natural. Agora, o fato do Lula ter sido recebido da forma que foi, não só pelo López Obrador, mas como uma visita de Estado praticamente, visita à Câmara, ao Senado, na Câmara acho que só participaram os representantes da maioria, mas no Senado houve uma reunião inclusive com a mesa, com vários partidos, inclusive representantes do PRI. Isso demonstra claramente, isso é a prova mais eloquente sobre o que eles pensam sobre o atual governo, mas enfim, eu acho que isso não foi o tema diretamente. Bolsonaro não foi um tema das conversas, embora os problemas que o Brasil esteja vivendo hoje, sim, foi tema das conversas, porque isso faz parte até da proposta do presidente Lula, né, digamos, em termos de voltar aos programas sociais, busca de maior igualdade, e também na parte da política externa, maior atenção à América Latina, maior integração, etc. Ô, ministro, também nessa viagem ao México, o presidente Lula também se encontrou com um coletivo de brasileiros que residem na capital do país, né? Como que foi esse encontro? Como que foi esse bate-papo com esses brasileiros que estão fora do Brasil? É verdade, você fez muito bem de lembrar, eu fiquei agora falando mais da parte política, diplomática, até por um veso pessoal meu, mas o encontro foi muito emocionante, né? O Lula contou vários episódios da vida dele, alguns membros da nossa delegação até ficaram emocionados também, e eles também, os próprios brasileiros que estão lá, todos eles fizeram antes manifestações também, desde a época em que o Lula estava preso, tudo isso foi lembrado com muito carinho, muita atenção, e eles que estão se sentindo assim muito largados pelo governo brasileiro, que não tem dado atenção devida, digamos, aos brasileiros no exterior, ficaram muito contentes com o encontro. Foi um momento muito emocionante, foi bom você ter lembrado. Como, aliás, ele tem feito também em outros países. Sim, sem dúvida. Ministro, queria voltar um pouco no tema central, né? Ou seja, o debate sobre justiça social, que é tão importante, enfim, de redução das desigualdades e dos próprios retrocessos que o país está vivendo por causa da gestão de Jair Bolsonaro, os desafios a partir de 2023. E queria perguntar para o senhor quais as semelhanças, porque a gente sabe, claro, que existem particularidades, embora sejamos todos latino-americanos, existem particularidades dos países. Mas na avaliação do senhor, qual seria hoje os desafios que aproximam ou que poderiam aproximar México e Brasil nesse momento? O desafio principal, tem muitos desafios, mas o desafio principal, mais de um desafio, mas digamos, o principal é a redução da desigualdade, obviamente, né? E os programas têm esse objetivo.
a maneira de enfrentar isso também não é tão diferente assim, porque lá no México, como aqui na época do presidente Lula e da presidenta Dilma, tem um aumento do salário mínimo, um aumento em termos reais, o que, obviamente, além do efeito social importante, tem também um efeito econômico, porque ajudou a criar mercado, e lá também eles têm até um lema interessante: primeiro os pobres para o bem de todos, algo mais ou menos assim, não sei se é exatamente essas palavras, mas quer dizer, você focaliza nos pobres e, como o Lula costuma dizer, colocar os pobres no orçamento, e com isso você beneficia a economia. Outra preocupação também que eles têm é de manter um controle nacional, soberano, sobre a questão energética. Eles estão muito envolvidos no aspecto das produtoras de energia elétrica também, além da própria Pemex, e esse também foi um tema que eles discutiram. Mas cada país tem um pouco a sua peculiaridade, né? Mas os processos são parecidos. O que eu acho que mais torna diferente, não tanto até nos objetivos dos programas, mas na maneira de financiar, é a maneira de financiá-los, porque a carga tributária no México é muito baixa. Então tem que compensar isso de outras formas e com outros meios. Que interessante. A carga tributária no México é 13%. Num país desenvolvido como a França é quase 40%, né? Então para você ter os recursos necessários para o investimento, até para ajudar no investimento privado também, né? Mas que precisa de condições, porque para que o investimento privado ocorra, precisa que haja uma infraestrutura, precisa que as coisas estejam funcionando, os portos, as estradas, e nisso, em geral, é necessário um pouco de participação do Estado, como, aliás, o próprio Biden lá nos Estados Unidos está fazendo. Então, eu até a propósito disso, eu não sou economista, mas hoje, lendo um artigo no Economist dessa semana, enfim, não é algo que nós ignorássemos, mas talvez não tivesse tão realçado. Ele diz que o Brasil foi o país que a desindustrialização é um fenômeno geral, só que a desindustrialização em alguns países significa passar para um setor de serviço elevado. No Brasil não, passou para serviços mal remunerados, muito baixos. E foi a desindustrialização mais rápida e mais nociva que aconteceu entre os países grandes, né? Esse é um artigo do Economist de hoje. Então, isso não foi conversado lá dessa forma, porque o artigo é recente. Mas essa preocupação de manter a economia funcionando, o pleno emprego, é certamente uma preocupação de ambos. Ministro, o senhor acompanhou o presidente Lula nessa viagem, como acompanhou em outras também. A minha pergunta especificamente do México, agora relembrar essa questão de pandemia, né? Como é que o México, o senhor teve alguma percepção, como é que o México está tratando essa questão, um presidente progressista? A gente sabe o que foi o começo da pandemia aqui no Brasil, com negacionistas, ataques à ciência, ataques à vacina. O que o senhor percebeu em relação a isso no México? Olha, o México tinha uma posição inicialmente um pouco cética também em relação à pandemia, mas acabou adotando a vacina rapidamente, e eu notei também muito mais disciplina, né? O número pelo que eu tenho acompanhado nas estatísticas, eles não discutiram isso lá, para falar a verdade, dessa forma que eu estou falando aqui. Isso é uma coisa que eu estou dizendo. Sim. O número total de mortes no Brasil, obviamente, é muito maior, mas mesmo proporcionalmente é maior também, proporcionalmente à população. Também no Brasil é maior. E eu notei no México uma disciplina bem grande, sabe, das pessoas na rua, com máscara ainda. Não é essa coisa de acabar logo com o uso da máscara. Aqui tudo está muito apressado nesse sentido, mas é uma opinião que eu estou dando. O assunto não foi discutido dessa forma. Foi discutido a pandemia, a mudança climática, o combate à desigualdade, com grandes problemas mundiais em que Brasil e México podem atuar juntos, né? Como eu disse antes, junto com a Argentina, Chile hoje, aliás, tem a posse do presidente Boric, algo muito bem lembrado. Importante. Eu não iria esquecer, mas além disso eu estava participando de um seminário organizado pelo Partido Democrático da Itália, o PD, né? E isso foi muito celebrado lá também. Então, é um fato importante para a democracia latino-americana.
Inclusive, ministro, a gente tá com o tempo acabando, mas eu quero aproveitar o ensejo para perguntar para o senhor essa questão. Boric, o candidato de mais à esquerda progressista na Colômbia, com grandes chances de vencer. O senhor avalia uma onda mais progressista à esquerda, vislumbrando aqui na América Latina? Sim, eu vejo que isso já está ocorrendo, né? A Bolívia, a Bolívia consolidou que já tinha, mas na Argentina foi novidade. O Peru, apesar da fragilidade do governo, mas o povo demonstrou sua insatisfação com o modelo neoliberal. Aparentemente, o mesmo vai acontecer na Colômbia. Não sabemos ainda. A eleição a gente tem que esperar o final, mas tudo indica que ele é o favorito hoje das eleições. E no Brasil nós esperamos também. Então isso vai mostrar, não sei se eu esqueci algum país aqui na América, não, até na América, no México, obviamente, na América Central, Honduras, nós somos tão criticados nosso governo foi tão criticado por ter dado abrigo ao presidente Zelaya, e hoje a mulher dele, a esposa dele, por mérito próprio, porque ela é uma grande líder, foi eleita presidenta. Então, eu acho que é uma onda, fico muito contente, eu acabei de ver aqui em alguma, não sei exatamente o que era, se era um blog, alguma coisa, não sei se vocês passaram também, a imagem da presidenta Dilma cumprimentando o Boric lá no Chile. O Lula nessa condição, ele não assume ainda que é candidato, mas todo mundo acha que ele vai ser, né? E quer que ele seja. Então, nessa condição, ele foi convidado também, mas eu acho que ele se reteve. Mas eu acho que nós ficamos muito bem representados com a presidenta Dilma sendo recebida diretamente, cumprimentando o presidente Boric nessa... É uma experiência nova, inclusive, no Chile. Não é só a esquerda, é uma esquerda diferente, um pouco renovada, em termos de juventude, em termos de gênero. Né? Um número maior de mulheres. Nós temos esse problema, que vocês sabem muito bem, de total desequilíbrio na área de gênero e na área racial. Né? Nós estamos vendo que no Chile, em ambos os casos, no caso deles não é tanto a população negra ou afrodescendente, mas os indígenas, a população originária dos índios Mapuche, isso também está mudando no Chile. E há toda uma preocupação, digamos, também com o meio ambiente, que é muito importante e muito saudável nesse momento. Muito bom, ministro. Conversamos com o ex-ministro Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil, trazendo aí detalhes e destaques da visita do ex-presidente Lula ao México. Ministro, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Abraço.